Qual é o problema que você está enfrentando, que está tirando a sua paz, mexendo com o seu emocional, trazendo sofrimento para você e também para a sua família? Quantas pessoas que estão agora em um sofrimento grande? Você que não conseguiu dormir à noite, você há tempo não consegue ter paz, tem faltado alegria e você não sabe mais o que fazer. Entenda, não é por acaso que você está acompanhando esse programa, não. Deus tem um objetivo, um propósito maior através dessa programação. Esse número aqui, 280 milhões de pessoas em todo o planeta. Isso é um número de pessoas que sofrem com determinado problema. Qual o problema? Você vai acompanhar a matéria e eu volto. Com milhares de seguidores, tudo que ela posta chama atenção. E agora a Rafa Kalimann faz parte de um novo nicho das redes sociais, o da maternidade. Recentemente, a influenciadora decidiu abrir o jogo do que está acontecendo fora dos stories. Não fiz nada, eu estava aqui em casa, quieta, e eu tenho que abrir a internet e ler mensagens e insultos muito graves. De ontem para hoje eu li que eu não merecia estar grávida. Ela conta que precisou lidar com a piora da depressão e das crises de síndrome de pânico durante a gestação. Senti falta de ar, medo de acontecer alguma coisa, um desespero enorme. Chorava muito e não conseguia entender de onde vinha tudo aquilo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome do transtorno do pânico atinge cerca de 280 milhões de pessoas no mundo. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durante em média de 15 a 30 minutos. Vivo e estou vivendo essas mutações. Coisas que antes para mim eram hobbies, como andar em uma montanha-russa, me causa medo e angústia, completou a influenciadora. Suzana Alves, ex-tiazinha, que fez sucesso no final dos anos 90, desabafou em seu perfil sobre a época em que enfrentava crises. Eu já tive medo da minha própria mente. Depois que eu deixei a personagem, 2 anos depois mais ou menos, minha mente começou a me sabotar. E essa semana na faculdade, estudando doenças psicossomáticas e síndrome do pânico, eu me lembrei de uma fase muito difícil na minha vida. Eu sentia muito medo. Tinha crises de pânico, às vezes eu olhava para as pessoas e minha mente criava histórias que não existiam. Parecia que eu estava perdendo o controle da minha própria mente. Naquela época quase ninguém falava de terapia, se alguém fazia tratamento psicológico. Naquela época diziam que eram loucos. O ator Marcelo Serrado também revelou que teve 2 ataques de pânico em um breve período de tempo. Meu coração foi na boca na hora de embarcar, chamei minha mulher no canto e contei que algo dentro de mim estava se passando. A cantora Luísa Sonza já falou sobre o diagnóstico que recebeu de crise de ansiedade. Agora também luta contra o pânico e a depressão. Quando estou com muito medo, com crise de pânico, ansiedade e na depressão, eu me esforço muito. Eu tenho uma rede de apoio muito forte, o meu psiquiatra está sempre comigo, me responde o tempo todo. E uma das melhores formas, eu acho que eu aprendi a lidar com isso, é conversando. A apresentadora Ana Clara também recebeu o diagnóstico de síndrome de pânico e faz tratamento desde então. Tive diagnóstico de uma ansiedade muito grande. Comecei a fazer tratamento para essa questão do pânico. Esse número que nós colocamos anteriormente, 280 milhões de pessoas em todo o planeta, sofrem de síndrome do pânico. Você sofre com isso? Você que diz assim, olha, eu me identifiquei com o que eu acabei de assistir. Porque é exatamente o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu estou com vergonha, eu estou com medo, eu estou apavorada, eu estou desesperado. Eu quero dizer para você que nós podemos te ajudar. Esse número que aparece abaixo é a central de atendimento, onde tem pessoas agora prontas para ajudar você. Mas a Márcia, que eu vou colocar agora, a Márcia Gleide, ela teve uma experiência e a experiência que ela teve, com certeza, vai ajudar você a entender como ela venceu e como você pode vencer também. Acompanhe a história dela e eu volto.
A imagem é forte. Mas essa era a realidade diária dessa mulher. Essa é uma das crises que eu tive. Eram crises de pânico frequentes. Por dia eu tinha mais ou menos 4 a 5 vezes. Tudo começou quando eu soube que tinha que fazer uma cirurgia. Eu sou da área da saúde e eu pensei que eu mesma poderia me curar. Aos poucos, tomando um remédio por conta própria. À noite, para dormir, eu não conseguia mais dormir, por conta de que eu fui ficando cada vez mais ansiosa, muito ansiosa. E o dia da cirurgia ia se aproximando e eu ia ficando mais angustiada, mais aperreada, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa e de eu não voltar mais, né? E esses foram os remédios que o psiquiatra passaram para mim. São 6 tipos de medicações e eu tomava 8 por dia. E nenhuma delas servia. Aí foi no dia da minha cirurgia. E eu comecei a sentir o pânico pelas dores, porque como é osso, cirurgia de osso, é uma cirurgia muito traumatizadora e dolorosa. E mesmo operando o segundo, eu já não tinha mais a força de reagir. Depois do segundo, foi cada vez pior. Eu ficava feito louca, gritando na rua. Meus pais moram num condomínio, eu fiquei esse período todo, foram mais de 1 ano, na casa dos meus pais, que foi quem me acolheu. E eu já não me dominava mais. Aí começou a crise de depressão, né? Onde eu escutava as vozes. E essas vozes me ensinavam como eu tinha que me matar. O psiquiatra passava medicação a cada 3 meses. E eu tomei mais de 100 comprimidos. E quando a equipe do SAMU chegou para me socorrer, eu já estava desacordada. Eu estava em coma e fui encaminhada para a UPA do Jacintinho, que é o bairro mais próximo, onde eu fiquei entubada. Mas o médico disse à minha família que eu poderia acordar no outro dia, poderia acordar com 1 semana, poderia acordar com 1 mês, ou não poderia acordar. Marcigleide sobreviveu. Mas ao retornar para casa, as crises cada vez mais eram constantes e assustadoras. E a SAMU chegava e me socorria, me levava para a UPA. E acho que durante a semana eu dava acho que umas 7, 8 entradas na UPA. Já até conheci, né? Sim. Eu não tomava banho, não queria escovar dente, não queria mais nada. Comecei a me isolar, só queria ficar deitada, não queria conversar com ninguém. Tinha minha filha que sempre estava do meu lado, eu olhava para ela e meu filho pequeno. E nesses isolamentos eu me espancava. Comecei a me espancar. Eu mesmo me socava, me agredia nos braços. Eu estava acabada. Quando eu estava lúcida, eu chegava e olhava para minha mãe e dizia: minha mãe, não me deixe. Porque assim eu não vou ter como pensar em nada, nem ouvir voz nenhuma. Acho que questão de 20, 30 minutos depois, começava tudo de novo. As vozes, que não era para eu pensar assim. E tinha uma dor, eu sentia uma dor no coração, que não é dor física. Era uma dor pesada da alma, doía, que eu gritava: minha mãe, está doendo. A dor que eu sentia na minha alma era maior do que a vida. Quando eu saí de uma das vezes que eu fui para a UPA, aí já não saí mais para casa. O médico, por já me conhecer, a equipe médica, né? Ele disse: não, ela não vai mais para casa. Vamos mandar ela para o hospital psiquiátrico. Eu lembro que a psiquiatra, a doutora disse: você sabe onde você está? Eu disse: sei. Você vai ficar, você sabe que vai ficar amarrada.
A princípio, a gente tem uma sala onde ficam os pacientes como você, que está em crise, que não pode ficar só, nem pode ir para banheiro, tem que ficar contida no leito. Porque você agora está numa fase perigosa, que sozinha você não pode ficar. E fiquei. Fiquei amarrada, aí para comer, desamarrava, ficava um vigilante, um técnico, a gente comia, voltava de novo. Os gritos de morte que saia daqui, saia daqui. Eu creio que as pessoas ouvindo a mesma coisa que eu, né? E eu também entrava naquela neura. Quando eu saí, quando eu recebi alta, um dia que eu recebi alta, a psiquiatra olhou para mim e disse, quer alta? Eu disse, quero. Ela olhou para mim e disse, tem certeza que não vai tentar mais? Se tentar, vai voltar. Eu disse, tenho. Mas depois comecei a ter crises. E nesse ano e meio, eu ia a cada 3 meses para o psiquiatra. E ele passava medicação para 3 meses. Então, nesse meio tempo, minha mãe já estava na Universal e começou a lutar por mim. Minha mãe me levava para a igreja, eu ia, mas mesmo assim, no culto de libertação. Eu ia, mas ficava inquieta. Basta foi quando eu vi minha mãe sofrendo. Na madrugada, ela com o radinho dela ligado, ela estava ouvindo a Rede Aleluia. E ela chorando. Foi quando eu acordei e vi aquela cena. Minha mãe ajoelhada e ela dizendo que não queria perder a minha filha. E aquilo foi impactante para mim, né? Foi quando eu disse, não, eu vou ter que lutar com ela. Quando foi no outro dia, eu disse à minha mãe, eu vou para a igreja com a senhora, agora eu vou por mim. Eu não vou porque a senhora quer me levar, que antes eu estava indo, porque ela queria que eu fosse a pulso, ela me levava a pulso. Mas depois eu disse, agora basta. E quando eu cheguei na Universal, foi dessa forma. E também como a minha mãe não aceitar aquela situação, me revoltar, né? Passei a me revoltar, que eu não aceitava aquilo que eu estava passando, aquela dor que eu sentia, que me matava. Não aceitava mais ouvir a voz do demônio na minha cabeça. Aquilo vá, 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 vá. Por que eu tenho que obedecer essa voz? Foi quando minha mãe fez a fogueira santa por mim, porque eu estava nesse processo, não tinha como eu fazer. Foi minha mãe que lutou por mim, né, que fez o sacrifício dela. E quando eu decidi fazer a fogueira santa, porque eu entendi que só o Espírito Santo ele podia me curar. Eu só ia ter paz na minha vida se eu conseguisse obter o Espírito Santo. A minha vida eu botei no altar. Eu tinha que primeiro buscar a minha salvação, a minha alegria, a minha paz de espírito. Quando eu subi no altar, eu disse, Jesus, eis-me aqui. O que é velho, o que eu passei, vai ficar. Minhas angústias, meus medos, minhas aflições, a minha insegurança, minha ansiedade, a depressão. Quando eu desci do altar, eu desci tendo a certeza de que ali eu estava liberta. Eu estava liberta. Que ali eu tinha forças agora para lutar. Eu comecei a orar e disse, Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me abrace. Essa é algo sem explicação. Porque quando eu senti aquela alegria, comecei a orar, de repente, o Espírito Santo me tomou de uma forma de que hoje eu estou pronta para o mundo. Estou pronta para vencer qualquer coisa com Ele. E quantas crises a senhora teve mais depois desses dias aí? Nenhuma. Não tive nem mais uma crise. Pânico? Não. Porque eu deixei tudo lá no altar. Deixei tudo lá.
Eu acreditei. Eu criei que eu estava servindo a um Deus que levou tudo por mim, né? E que me deu nova vida. Então, esses remédios aqui, para que estão aqui, então? Para ir para o lixo. Para ir para o lixo. Não serve mais para nada? Para mim, não. Para mim, não. Não faço uso mais de nenhum remédio desses. Aí, não. Essa mulher aí ficou no altar. E hoje essa sou eu. A Marcigleide, que faz parte desse grupo. Depressão tem cura. Porque eu fui curada. Através do Espírito Santo. Deus usou a minha mãe grandemente para tirar a filha dela da cova dos leões. Voltei ao meu trabalho. Hoje eu ajudo o que eu sempre fiz, a salvar vidas, né? Tanto no profissional como na igreja, do grupo Depressão Tem Curas. Não tomo mais medicação. Não. Hoje eu não preciso de nada disso, mas só preciso do meu alimento diário, do Espírito Santo. A Marcigleide venceu a síndrome do pânico, venceu os seus problemas e você pode vencer também. Agora, esse telefone, eu queria, pastor Sérgio, que essas pessoas entendessem o quanto é importante, num momento como esse que ela está vivendo, entrar em contato com a central, porque há pessoas do outro lado aguardando ela ligar e tendo já em mãos uma palavra, porque a palavra de Deus não é uma orientação pessoal para dar a essa pessoa que sofre e quer ajuda. Pastor Rodrigo, a palavra de Deus é espírito e vida. Então você que vai ligar agora, nosso número está aí para você. Você vai receber uma orientação à luz dessa palavra, a palavra de Deus que vai te levantar, te erguer, que vai trazer para você a direção certa. Então você que sofre com depressão, angústia, você que está aí agora com pensamentos de suicídio, não cometa isso, não faça isso, porque no fundo você não quer morrer, você quer parar de sofrer e Deus pode tirar essa dor da sua vida. Entre em contato agora, você tem imagens aí da nossa central de atendimento e com certeza essa ligação será de grande valia para você. Nós estamos vivendo a fogueira santa do Monte Sião, uma campanha de fé para quem de fato está vivendo um caos, que é uma mudança de vida, que é o livramento que vem de Deus. E o Monte Sião é o monte do livramento. Você vai acompanhar agora esse intervalo falando a respeito o que é a fogueira santa. Acompanhe. O que é a fogueira santa? Aquela pessoa que gastava todo o dinheiro na bed, começou agora a pensar na família. Não faço uso mais de nenhum remédio desses. Aí, não. Essa mulher aí ficou no altar. O ateu ouviu a voz de Deus. Em todos os anos de igreja, esse tempo de missionária, de conhecedora do evangelho que eu achava que eu tinha, eu nunca tinha sentido essa paz dentro de mim. A maior oportunidade para quem deseja conhecer a Deus e o seu poder. E desta vez, iremos ao Monte Sião, lugar de restauração, livramento e do derramamento do Espírito Santo. Fogueira Santa, no Monte Sião. Saiba como participar no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Você pode procurar uma igreja universal mais perto de você, hoje ainda nessa quarta-feira, para você entrar nessa fé e saber mais a respeito. Acesse o nosso localizador universal.org/localizar para você encontrar a Igreja Universal mais perto da sua casa. Inclusive, se você me assiste em São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Quarta-feira, especialmente às 20 horas. Nós estaremos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, às 19 horas, o horário um pouco mais cedo. Mas você é muito bem-vindo em um dos nossos templos da Universal. Inclusive, pastor Sérgio, o senhor tem nomes de pessoas que entraram em contato com a central?
Tenho sim, Pastor Rodrigo, são muitas as pessoas fazendo isso, você pode fazer agora. Inclusive, salve esse contato, envie para quem está sofrendo e lembrando que a nossa central ela é 24 horas. Eu registro aqui a participação da Samara, ela pede oração pelo André Luiz que está preso. A Ivone, ela é de Itajaí, ela pede oração para abrir os seus caminhos para a venda da casa. O Adilson, ele pede oração pelo seu casamento. E nós temos aqui, Pastor Rodrigo, a participação da Francineia, de São Francisco. Ela pede oração para não ter angústias. Nós sabemos que uma pessoa angustiada é porque ela precisa do Espírito de Deus dentro de si. E se você, ô Francineia, se voltar para Deus, isso vai acontecer. Pegue o telefone, ligue agora, você tem imagens aí da nossa central de atendimento a todo vapor. Os nossos atendentes estão só aguardando a sua chamada para te orientar e lhe ajudar. O nosso objetivo é ajudar você. Inclusive, hoje, nós teremos a Noite da Trombeta. Uma reunião que tem ajudado muitas pessoas. Nela você ouve a palavra, você busca o Espírito Santo, você se fortalece. E a trombeta está tocando. E você pode observar tudo o que está acontecendo nesse mundo. Você vê sinais evidentes do fim. As profecias estão se cumprindo. Cada dia que passa, o ser humano, infelizmente, piora. O amor de muitos se esfriando. Os terremotos, tudo está acontecendo de maneira muito rápida. Guerras. Antigamente nós ouvíamos falar de rumores. Hoje estamos vivendo guerras em várias partes do mundo. Tudo está caminhando para o fim. E você tem se preocupado com a sua alma? Você se preocupa com tantas coisas na sua vida. Mas a pergunta é, se hoje for o teu último dia de vida, para onde vai sua alma? O que você vai levar desse mundo? Pense nisso. Esteja conosco nessa noite. O número de mortos já chega a 1.430. Essa foi uma das principais notícias dos últimos dias. De tantas outras, deveria ser a mais importante. Enquanto os olhos do mundo se voltam aos campos de futebol, o que aconteceu na Venezuela e o que tem acontecido em vários lugares no mundo aponta para outros campos, os campos da ceifa. A cada notícia, o som das trombetas que anunciam que está cada vez mais próxima a volta de Jesus. Você está preparado? Nesta quarta-feira, a segunda noite da trombeta e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Hoje eu vou te aguardar aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Vai ser uma noite maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência muito boa e você vai ser muito bem-vindo. Antes da oração, Pastor Sérgio, inclui mais nomes de pessoas que entraram em contato com a central e se você quiser entrar agora, você pode entrar através desse número. Nós temos aqui a participação da Nicinha de Itajaí, pedindo oração pela filha e por toda a família. Também registro a participação da Elza, ela pede oração pelo seu filho Elisandro e pela sua saúde. Incluo também a Simone, ela diz assim, está divorciada há 3 meses, mora com a mãe de 90 anos e está afastada da igreja, sente vazio e tristeza e não tem forças para voltar. Essa oração vai te dar força, Simone, e você vai conseguir sim voltar. E a Ednaide pede pela sua vida financeira, que está bloqueada, pelo seu esposo Edilson e pelos filhos Emanuel e Bianca. Pastor Rodrigo, com toda certeza, essa oração vai dar condições para essa pessoa se voltar para Deus e o buscar. Agora nós vamos falar com Deus. Eu creio que através dessa oração você vai receber a força que você precisa. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós elevamos os nossos pensamentos e falamos com o Senhor
que é vivo e poderoso, que pode todas as coisas. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor, que é um Deus tão grande, tão poderoso, traz à existência, meu Pai, aquilo que não existe. Traz a mudança, a transformação, traz a paz na alma, traz o refrigério. Entregamos, meu Pai, a nossa vida ao Senhor e cremos que o Senhor está no controle de tudo. Receba a vida dessa pessoa, meu Pai, que ligou para cá, para a central, que está desesperada, enfrentando uma síndrome do pânico, pessoas que estão com depressão, aonde quer que essa pessoa esteja, que agora o teu poder a alcance para livrá-la, mudar essa situação. Nós oramos, cremos, que todos sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Não é bom a gente falar com Deus? Imagina você vindo e tendo uma experiência nesse lugar especial. Faça isso o quanto antes. Eu encerro o programa aqui, mas eu vou deixar você com esse intervalo falando a respeito do jejum de Daniel, que vem aí, começando nesse dia 13 de julho. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá. Em um mundo de tantas distrações, onde tantas coisas competem por sua atenção, aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, Deus chama para um lugar: o Monte Sião. Durante 21 dias, o foco total no fortalecimento da fé, em busca da maior das promessas. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Jejum de Daniel, rumo ao Monte Sião, de 13 de julho a 2 de agosto. Prepare-se. Quando você precisar tomar decisões, ela tem os melhores conselhos. Quando aqueles dias difíceis chegarem, de perdas, de luto, ela tem as palavras que vão te consolar. E inspiração, quem não precisa? Ela também tem. E sabe aquele momento em que você precisa de força e motivação? Nela você vai encontrar. E também nos melhores momentos, ela tem a palavra certa. Não importa o dia, nem o motivo. Em cada página, a Bíblia, ou melhor, Deus falará com você. Porque há respostas que só Ele tem. E agora você pode ter essa palavra viva na versão fiel com comentários. Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. A palavra de Deus para todos os momentos de sua vida. Adquira pelo site arcacenter.com.br ou obtenha a versão digital na loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.